E se, no momento mais desesperador da sua vida, a única pessoa capaz de salvar você e seu bebê fosse justamente o homem que mais te feriu? Ela estava prestes a perder a criança que carregava no ventre, quando viu quem entrou na sala de cirurgia. Seu ex-marido, um cirurgião milionário, o mesmo que jurou nunca mais olhar em seus olhos. Mas naquela noite, ele faria algo que mudaria para sempre o destino dos dois e daquele bebê inocente. Comente, você acredita que o amor verdadeiro nunca morre mesmo depois da separação? Curta se acredita que até a dor pode se transformar em milagre. Inscreva-se para ouvir histórias que vão emocionar e aquecer seu coração. O espelho do banheiro refletia um rosto pálido, com olheiras profundas que pareciam ter se instalado ali há semanas. Isabela passou a mão sobre a barriga arredondada, sentindo o bebê se mexer inquieto dentro dela. Aos 26 anos, carregava 7 meses de uma gravidez que deveria ser motivo de pura alegria, mas que se transformara em uma jornada solitária e cheia de medos. O apartamento pequeno no centro da cidade estava imerso no silêncio da madrugada. O relógio digital marcava 3h47 da manhã, quando a primeira fisgada atravessou seu ventre como um raio. Isabela se curvou, apoiando-se na pia de mármore frio, respirando fundo enquanto esperava a dor passar. Calma, meu amor, sussurrou para a barriga, acariciando-a com movimentos circulares. Ainda não é hora. Mamãe precisa que você aguente mais um pouquinho. Mas o bebê parecia não estar ouvindo. Uma segunda contração, muito mais intensa que a primeira, a fez dobrar-se completamente, um gemido baixo escapando de sua garganta. O cheiro do sabonete de lavanda que sempre a acalmava, agora parecia enjoativo, misturado com o suor frio que começava a brotar em sua testa. Isabela cambaleou até a cama, tentando se deitar de lado como o médico havia orientado. O lençol de algodão egípcio, um dos poucos luxos que havia mantido da vida anterior, estava úmido de transpiração. Fechou os olhos e tentou se concentrar na respiração, contando lentamente até 10, depois até 20. Foi então que sentiu algo quente escorrendo por suas coxas, algo que não deveria estar ali. Suas mãos trêmulas desceram até encontrar a umidade, e quando trouxe os dedos à luz do abajur, viu o vermelho escarlate que fez seu coração disparar em pânico absoluto. Não, não, não! A voz saiu como um grito desesperado que ecoou pelas paredes vazias. Por favor, Deus, não agora! O sangramento aumentava a cada segundo. Isabela conseguiu se levantar da cama, mas suas pernas pareciam feitas de gelatina. A sala pequena girava ao seu redor enquanto ela tentava alcançar o celular na mesa de centro. Seus dedos escorregavam na tela enquanto discava o número de emergência, e a voz que atendeu parecia vir de muito longe. Ambulância, por favor. Estou grávida de 7 meses e estou sangrando muito. As palavras saíam entrecortadas entre soluços. Acho que estou perdendo meu bebê. Enquanto esperava o socorro, Isabela se agarrou ao sofá de veludo azul, o mesmo onde costumava se enroscar nas tardes de domingo, quando ainda era casada. Onde Miguel a cobria com mantas macias e trazia chá de camomila quando ela se sentia mal. Onde eles sonhavam juntos com o futuro, fazendo planos que agora pareciam ter sido escritos na areia de uma praia qualquer. Mas Miguel não estava mais ali. Não estaria ali para segurá-la, para sussurrar que tudo ficaria bem com aquela voz grave que sempre a acalmava. Ele havia partido há 2 anos, levando consigo não apenas seus pertences, mas também a sensação de segurança que Isabela pensava ter perdido para sempre. Uma nova onda de dor a atravessou, mais forte que todas as anteriores. O bebê se mexia freneticamente, como se também sentisse o perigo que os ameaçava. Isabela apoiou ambas as mãos na barriga, tentando transmitir toda a força e amor que conseguia reunir.
Você precisa ficar comigo, meu pequeno guerreiro, murmurou entre lágrimas que já não conseguia conter. Mamãe vai lutar por você. Eu prometo que vou lutar por nós dois. O som da sirene da ambulância cortou a madrugada como uma lâmina. Isabela conseguiu arrastar-se até a porta, deixando um rastro de sangue no piso de madeira clara. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave na fechadura. Quando finalmente abriu, 2 paramédicos entraram rapidamente, trazendo consigo o cheiro de desinfetante hospitalar e a energia urgente de quem lida com vidas em perigo. Senhora, precisa se deitar na maca agora, disse o mais alto, um homem de barba grisalha e olhos gentis. Vamos cuidar da senhora e do bebê. Isabela se deixou ser carregada, mas não conseguia parar de tremer. O cobertor áspero da ambulância arranhou sua pele sensível enquanto eles a acomodavam. As luzes da cidade passavam como borrões pelas janelas pequenas do veículo, e ela se concentrou nelas para não pensar no que poderia estar acontecendo dentro de seu corpo. Qual é seu nome, querida? Perguntou a paramédica, uma mulher jovem de cabelos presos em um coque apertado. Isabela. Isabela Santos, respondeu com a voz fraca, quase inaudível acima do som da sirene. Isabela, você tem alguém que podemos chamar? Marido? Família? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Não havia ninguém. Seus pais moravam em outra cidade e já estavam dormindo. Suas poucas amigas próximas não saberiam o que fazer em uma situação assim. E Miguel estava em algum lugar, vivendo sua nova vida, provavelmente nem se lembrando que ela existia. Não, sussurrou, fechando os olhos com força. Não tem ninguém. A paramédica apertou sua mão com gentileza, e Isabela se agarrou àquele toque como se fosse uma âncora em meio à tempestade que estava se formando dentro dela. O hospital apareceu como um farol de esperança na escuridão. As portas automáticas se abriram com um sibilo, e Isabela foi rapidamente levada para dentro, onde as luzes fluorescentes brilhantes a fizeram piscar várias vezes. O cheiro de medicamentos e álcool em gel invadiu suas narinas, enquanto a maca rolava pelos corredores brancos e assépticos. Grávida de 7 meses, sangramento vaginal intenso, possível trabalho de parto prematuro, gritou o paramédico para a equipe de plantão que corria ao lado da maca. Isabela sentia como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Os sons pareciam distorcidos, as vozes ecoavam estranhamente, e ela tinha a sensação de estar flutuando acima de seu próprio corpo. A única coisa real era a dor que pulsava em ondas constantes e o movimento inquieto do bebê em sua barriga. Mãe, você consegue me ouvir? Uma enfermeira se inclinou sobre ela, seus olhos castanhos transmitindo uma calma profissional. Vamos fazer alguns exames para ver como vocês dois estão, tá bom? Isabela tentou acenar com a cabeça, mas parecia ter perdido o controle sobre os próprios movimentos. Tudo o que conseguia pensar era: eu só queria salvar meu filho, mesmo que eu não sobrevivesse. A sala de emergência era um turbilhão de atividade. Médicos e enfermeiros se moviam com precisão militar ao redor de sua maca, conectando aparelhos, inserindo agulhas, fazendo perguntas que ela mal conseguia processar. O monitor cardíaco emitia bips regulares, mas ela podia ouvir que o ritmo do coração do bebê estava irregular, instável. Precisamos prepará-la para uma cesariana de emergência, disse uma voz masculina firme. O bebê está em sofrimento fetal. Isabela sentiu seu mundo desabar. Cesariana de emergência aos 7 meses significava que seu filho nasceria muito prematuro, com poucas chances de sobrevivência. Significava que toda a sua luta, todos os cuidados, todo o amor que havia dedicado a essa gravidez poderiam ter sido em vão. Por favor, conseguiu sussurrar, agarrando o braço da enfermeira mais próxima. Salvem meu bebê. Façam o que for preciso.
mas salvem meu bebê. As portas duplas do centro cirúrgico se abriram com um movimento suave e silencioso, mas para Isabela o som pareceu ecoar como um trovão distante. Deitada na maca, ela observava o teto branco passar por cima de sua cabeça, as luzes cirúrgicas formando halos dourados que a faziam piscar constantemente. O cheiro de iodo e antisséptico era tão intenso que chegava a arder em suas narinas, misturado com o aroma metálico do medo que parecia impregnar cada poro de sua pele. Vamos transferi-la para a mesa cirúrgica agora, disse uma enfermeira de voz suave, mas Isabela mal conseguia processar as palavras. Sua mente estava completamente focada na sensação do bebê se mexendo inquieto dentro dela, como se ele também soubesse que algo estava terrivelmente errado. O movimento da maca para a mesa fez com que uma nova onda de dor atravessasse seu abdômen. Isabela mordeu o lábio inferior com força, sentindo o gosto salgado do próprio sangue se misturar com a secura que tomara conta de sua boca. As luzes cirúrgicas foram posicionadas sobre ela, e o calor que emanavam contrastava com o frio que sentia percorrer suas veias. "Doutor, ela está aqui!" anunciou alguém próximo à porta, mas Isabela não conseguia virar a cabeça para ver quem falava. Seus músculos pareciam ter perdido toda a força, como se toda a sua energia vital estivesse sendo drenada junto com o sangue que continuava escorrendo. Passos firmes ecoaram pelo piso de linóleo da sala cirúrgica. Passos que tinham um ritmo familiar, uma cadência que fez algo em seu peito se apertar de uma forma que não tinha nada a ver com a dor física que estava sentindo. Era impossível. Tinha que ser o efeito dos medicamentos, ou talvez o choque, fazendo sua mente pregar peças cruéis. "Preciso de mais informações sobre o caso", disse uma voz grave, controlada, profissional. Uma voz que Isabela conhecia melhor que a própria respiração. O mundo parou. Não apenas para ela, mas parecia que até mesmo os monitores pausaram seus bips constantes por uma fração de segundo. Isabela forçou seus olhos a se abrirem completamente, lutando contra a névoa dos sedativos que começavam a fazer efeito. E ali, parado ao lado da mesa cirúrgica, vestindo o jaleco verde característico dos cirurgiões, estava o homem que havia jurado nunca mais querer ver em toda a sua vida. Miguel. Aos 42 anos, ele mantinha a mesma postura ereta e confiante que sempre tivera. Os cabelos castanhos tinham alguns fios grisalhos nas têmporas que não estavam lá 2 anos atrás, e ele havia deixado a barba crescer um pouco mais, dando-lhe um ar ainda mais maduro e sério. Mas eram os olhos, aqueles olhos verdes que ela conhecia tão bem, que a atingiram como um raio. Por um momento, quando os olhares se encontraram, Miguel congelou completamente. O tablet que segurava em suas mãos ficou suspenso no ar, e Isabela pôde ver sua mandíbula se contrair levemente, como sempre acontecia quando ele tentava controlar uma emoção muito intensa. Era o mesmo homem que a havia amado com uma intensidade que a assustava, e o mesmo que a havia deixado com uma frieza que quase a destruiu. "Jesus Cristo", Miguel murmurou baixinho, quase imperceptivelmente, mas Isabela captou cada sílaba. Ela ouviu engolir em seco, os nós dos dedos ficando brancos ao apertar o tablet com mais força. "Doutor Santana, o senhor conhece a paciente?" perguntou a enfermeira-chefe, notando a tensão súbita que tomara conta da sala. Miguel pareceu despertar de um transe. Pigarreou e assumiu novamente a postura profissional, mas Isabela percebeu que suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando ele colocou o tablet sobre a mesa auxiliar. "Sim, eu conheço a paciente", respondeu com a voz firme, mas havia uma rachadura quase inaudível nela. "Isso não vai interferir no procedimento. Sou o cirurgião mais qualificado disponível para este caso." Isabela fechou os olhos com força.
Sentindo lágrimas quentes escorreram pelas têmporas e se perderem em seus cabelos espalhados sobre a mesa. O destino tinha um senso de humor cruel. De todos os hospitais de São Paulo, de todos os cirurgiões que poderiam estar de plantão naquela madrugada, tinha que ser ele, o homem que havia partido levando metade de sua alma, que havia se recusado a lutar pelo casamento deles, que havia escolhido a carreira e o orgulho ao invés do amor que compartilhavam. Isabela. Ele disse seu nome como uma oração sussurrada, se aproximando mais da mesa. A voz tinha perdido completamente o tom profissional, e ela pôde sentir o calor de sua presença a poucos centímetros de distância. Eu preciso que você me olhe. Ela abriu os olhos relutantemente e se perdeu naquele verde familiar que tantas vezes havia contemplado em manhãs preguiçosas de domingo, em jantares à luz de velas, em discussões acaloradas que sempre terminavam em reconciliações apaixonadas. "O bebê está bem?" Foi a primeira pergunta que conseguiu fazer, sua voz saindo como um fio de ar. Miguel olhou rapidamente para o monitor que mostrava os batimentos cardíacos do bebê. Os números não estavam bons. Isabela podia ler isso em sua expressão, mesmo depois de todos esses anos separados. Ele sempre fora péssimo em esconder o que pensava quando se tratava de algo que realmente importava. "Nós vamos fazer tudo o que for possível", respondeu. E pela primeira vez, desde que haviam se divorciado, ela ouviu a vulnerabilidade em sua voz. "Mas preciso que você confie em mim. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas..." "Doutor, precisamos começar agora", interrompeu o anestesista. "Os sinais vitais do bebê estão se deteriorando." Miguel assentiu, mas seus olhos não deixaram o rosto de Isabela nem por um segundo. Ele se inclinou ligeiramente, aproximando-se o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu perfume. Aquele mesmo perfume amadeirado que costumava impregnar os travesseiros e que ela havia sentido falta durante meses após a separação. Isa. Ele usou o apelido carinhoso que ninguém mais conhecia, e ela sentiu seu coração se apertar dolorosamente. "Eu vou cuidar de vocês dois. Eu prometo." A promessa carregou o peso de todas as outras promessas que ele havia quebrado. Promessas de que sempre estariam juntos, de que enfrentariam qualquer obstáculo lado a lado, de que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. Mas havia algo diferente agora na forma como ele falou. Uma determinação feroz que ela não se lembrava de ter visto antes. "Miguel", ela sussurrou, e ele se inclinou ainda mais para ouvir. "Se você tiver que escolher, salve meu bebê." Os olhos dele se arregalaram, e ela viu um flash de algo que poderia ter sido pânico passar por seu rosto. "Não vamos chegar a esse ponto", disse com firmeza, mas sua voz estava ligeiramente rouca. "Não vou perder nenhum de vocês. Não hoje. Não assim." O anestesista se aproximou com a máscara de oxigênio e Isabela sentiu o cheiro doce e químico do gás que logo a faria adormecer. Mas antes que a inconsciência a tomasse completamente, ela ouviu Miguel dizer alguma coisa baixinho para a equipe, palavras que pareciam carregadas de uma urgência pessoal que ia muito além do profissionalismo médico. Era como se, por um instante, o divórcio nunca tivesse existido. A última coisa que Isabela registrou, antes de ser tragada pela escuridão, foi a sensação da mão de Miguel tocando levemente seu braço. Um toque que durou apenas um segundo, mas que carregou 2 anos de saudade não admitida, de amor não resolvido, de um passado que ainda pulsava dolorosamente no presente. Enquanto a anestesia a levava para longe da consciência, uma parte dela se perguntou se estava sonhando. Se quando acordasse, descobriria que tudo não havia passado de um delírio febril da mente de uma mulher grávida e apavorada. Porque a alternativa que o destino realmente havia colocado sua vida e a vida de seu filho nas mãos do único homem
que ela havia amado e odiado com igual intensidade, parecia cruel demais até mesmo para o universo conspirar. Mas não era um sonho. Era real, devastadoramente real. E em algum lugar, no limite, entre a consciência e o esquecimento, Isabela se entregou ao fato de que sua vida e a vida de seu bebê estavam agora completamente nas mãos de Miguel Santana. O homem que um dia havia sido seu marido, seu melhor amigo, seu maior amor e sua maior desilusão. A sala cirúrgica se preparou para a batalha que estava por vir. Mas nenhum dos equipamentos sofisticados ou protocolos médicos poderia ter preparado qualquer um deles para a tempestade emocional que estava prestes a se desenrolar naquelas próximas horas cruciais. O silêncio na sala cirúrgica era quebrado apenas pelo bip constante dos monitores e pelo som suave dos respiradores automáticos. Miguel ajustou a máscara cirúrgica com mãos que tremiam imperceptivelmente. Um tremor que esperava que ninguém mais na equipe notasse. 20 anos de carreira médica, milhares de cirurgias realizadas, e nunca havia sentido essa mistura devastadora de pânico profissional e terror pessoal correndo por suas veias como fogo líquido. Isabela estava inconsciente na mesa à sua frente, o rosto pálido contrastando com o azul dos lençóis estéreis. Mesmo dormindo, ele podia ver linhas de preocupação marcadas ao redor de seus olhos. Linhas que não estavam lá quando foram casados. Ela estava mais magra do que se lembrava, exceto pela barriga arredondada que abrigava uma vida que dependia inteiramente de suas habilidades para sobreviver. Dr. Santana, estamos prontos para o procedimento, anunciou a instrumentista, uma mulher eficiente de meia-idade que trabalhava com ele há mais de 5 anos. Miguel olhou para o monitor fetal e sentiu seu estômago se contrair. Os batimentos do bebê estavam irregulares, oscilando entre períodos de taquicardia e bradicardia, de uma forma que indicava sofrimento fetal severo. Cada segundo que passava diminuía as chances de um desfecho positivo. Pressão arterial da paciente? Perguntou, forçando sua voz a soar controlada e profissional. 80/50 e caindo, respondeu a anestesista. Ela perdeu muito sangue. Miguel fechou os olhos por uma fração de segundo, permitindo-se um momento de vulnerabilidade antes de assumir completamente o papel que precisava desempenhar. Quando os abriu novamente, sua mente estava clara e focada, mas seu coração continuava batendo descompassado contra as costelas. Vamos fazer um protocolo de cesariana, de emergência, classe 1, declarou, estendendo a mão para receber o bisturi. O metal frio contra sua palma enluvada era reconfortante. Era algo tangível, algo que ele podia controlar. Preciso de silêncio absoluto e concentração máxima de todos. A primeira incisão foi feita com a precisão de quem havia executado o mesmo movimento centenas de vezes. Mas Miguel sentiu cada camada da pele de Isabela se separando sob sua lâmina como se fosse a primeira vez que tocava um bisturi. Ele conhecia intimamente aquela pele. Havia-a beijado, acariciado, memorizado cada marca e textura durante os 5 anos de casamento. Camada subcutânea exposta, murmurou para a equipe, mas sua mente estava dividida entre o procedimento e as memórias que insistiam em invadir sua consciência. Lembrava-se de como Isabela costumava traçar pequenos círculos em seu peito quando conversavam na cama, de como sua pele sempre cheirava a creme de amêndoas e aquele perfume floral que ela usava desde a adolescência. O sangramento estava mais intenso do que havia antecipado. Miguel trabalhou rapidamente para controlar a hemorragia, suas mãos se movendo com uma destreza que vinha de anos de treinamento, mas cada gota de sangue que via o lembrava de que era o sangue de Isabela, a mulher que havia amado mais do que qualquer coisa na vida. Doutor, a frequência cardíaca fetal está caindo drasticamente, alertou a enfermeira responsável pelo monitoramento. Eu vejo,
respondeu Miguel entre dentes cerrados, aprofundando a incisão para alcançar a parede uterina. Suas mãos trabalhavam no piloto automático, mas sua mente gritava silenciosamente: "Não vou perder vocês dois! Não vou perder vocês dois!" A incisão no útero liberou mais líquido amniótico do que o esperado, misturado com sangue, um sinal de que o bebê estava realmente em sofrimento severo. Miguel conseguiu visualizar uma pequena parte da cabeça através da abertura e seu coração quase parou ao perceber que o bebê estava em posição inadequada, complicando ainda mais o procedimento. "Preciso reposicionar", disse em voz alta, mais para si mesmo do que para a equipe. Suas mãos entraram delicadamente na cavidade uterina, procurando pelos pequenos ombros para poder guiar o bebê para uma posição melhor. Era uma manobra delicada, que exigia não apenas habilidade técnica, mas também uma intuição que só vinha com anos de experiência. Enquanto trabalhava, Miguel não conseguia parar de pensar na conversa que havia tido com Isabela na noite em que assinaram os papéis do divórcio. Ela havia mencionado que queria filhos, que sonhava em formar uma família, e ele havia respondido com frieza que não estava pronto, que sua carreira exigia dedicação integral. Agora, com as mãos literalmente segurando a vida do filho dela, ele se dava conta da ironia cruel da situação. "Consegui", murmurou quando finalmente posicionou o bebê adequadamente. "Agora vamos tirá-lo daqui." O momento da retirada do bebê foi sempre o mais tenso em qualquer cesariana, mas desta vez Miguel sentiu que cada segundo durava uma eternidade. Quando finalmente conseguiu puxar a criança para fora, seu coração se partiu ao ver que ela estava azulada e não respirava. "Menina, aproximadamente 1,8 kg", anunciou para a equipe, mas sua voz falhou na última palavra. Era uma menina. Isabela havia tido uma menina. A equipe de neonatologia assumiu imediatamente, levando a bebê para uma mesa aquecida, onde começaram os procedimentos de ressuscitação. Miguel ouviu o som da ventilação manual e as vozes urgentes dos especialistas, mas forçou-se a manter o foco em Isabela. Ainda havia muito trabalho a ser feito. Ele precisava controlar o sangramento e garantir que ela sobrevivesse. "Como estão os sinais vitais dela?" perguntou enquanto trabalhava na remoção da placenta. "Estabilizando", respondeu a anestesista, mas Miguel podia ouvir a preocupação em sua voz. "Pressão ainda baixa, mas melhor que antes." Foi então que ele ouviu um pequeno choro fraco, quase inaudível, vindo da mesa da neonatologia. Miguel parou o que estava fazendo por uma fração de segundo, fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. A bebê estava respirando. "Boa, pessoal", disse para a equipe de neonatologia, sua voz carregada de emoção mal contida. "Boa." Enquanto continuava trabalhando na sutura do útero de Isabela, Miguel não conseguia tirar os olhos do rosto dela. Mesmo inconsciente, ela parecia mais serena agora, como se alguma parte subconsciente dela soubesse que a filha havia sobrevivido. Ele se lembrou de como ela ficava bonita quando dormia, de como costumava observá-la nas manhãs de sábado, quando não havia pressa para acordar. "Doutor", a instrumentista chamou sua atenção. "O senhor está bem?" Miguel percebeu que havia parado de suturar e estava apenas olhando para Isabela. Balançou a cabeça rapidamente e voltou ao trabalho, mas suas mãos continuavam tremendo levemente. "Desculpem", murmurou. "Vamos terminar isso." Cada ponto que dava era feito com um cuidado extra, uma precisão que ia além do profissionalismo. Era como se ele estivesse costurando não apenas a pele de uma paciente, mas tentando reparar algo que havia sido quebrado há muito tempo. Cada movimento era uma forma silenciosa de pedir desculpas, de demonstrar o cuidado que não havia conseguido mostrar quando ainda estavam casados. Era como se,
Por um instante, o divórcio nunca tivesse existido, pensou enquanto terminava a última camada de sutura. A bebê havia sido estabilizada e transferida para uma incubadora, mas Miguel sabia que os próximos dias seriam críticos. Bebês nascidos aos 7 meses de gestação enfrentavam uma batalha difícil, e esta tinha a complicação adicional de ter passado por uma situação de sofrimento fetal. Mas ela estava viva, respirando, lutando, e isso já era um milagre. Procedimento concluído, anunciou para a equipe. Paciente estável. Vamos levá-la para a recuperação. Enquanto Isabela era preparada para ser transferida, Miguel permaneceu ao lado da mesa cirúrgica, tirando lentamente as luvas ensanguentadas. Suas mãos estavam tremendo visivelmente, agora que a adrenalina do procedimento começava a diminuir. Ele havia salvado 2 vidas naquela noite. 2 vidas que significavam mais para ele do que conseguia admitir. A enfermeira-chefe se aproximou dele com um olhar questionador. Doutor, o senhor tem certeza de que está bem? Foi um procedimento difícil, especialmente considerando sua relação anterior com a paciente. Miguel olhou uma última vez para Isabela antes de ela ser levada da sala. Mesmo inconsciente e com todos os equipamentos médicos ao redor, ela continuava sendo a mulher mais bonita que já havia conhecido. E agora ela era mãe de uma pequena menina que havia lutado bravamente para vir ao mundo. Eu prometi que não perderia nenhuma das 2, disse baixinho, mais para si mesmo do que para a enfermeira. E eu cumpri minha promessa. Mas enquanto saía da sala cirúrgica, Miguel sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque salvar a vida de Isabela e do bebê era apenas o começo. Agora ele teria que enfrentar as consequências emocionais do que havia acontecido naquela noite e descobrir como lidar com os sentimentos que havia tentado enterrar por 2 anos e que agora voltavam com força total. As 4 horas seguintes se estenderam como uma eternidade suspensa no tempo. Miguel havia se posicionado no canto da UTI neonatal, observando através do vidro da incubadora uma criaturinha minúscula que lutava por cada respiração. A bebê, ele ainda não sabia seu nome, pesava apenas 1,8 kg e seus pulmões imaturos faziam com que cada movimento do peito fosse uma batalha épica pela sobrevivência. Os tubos e fios que envolviam o pequeno corpo eram tantos que mal se podia ver a pele rosada translúcida. O ventilador mecânico bombeava a ar em intervalos regulares, e Miguel se pegou sincronizando sua própria respiração com o ritmo da máquina, como se pudesse, de alguma forma, emprestar sua força vital para a criança. Doutor Santana. A voz suave da enfermeira-chefe da neonatologia o tirou de seus pensamentos. A mãe está despertando na recuperação. Ela está perguntando pelo bebê. Miguel sentiu seu estômago se apertar. Nas últimas horas, ele havia conseguido se manter focado nos aspectos médicos da situação, mas a menção de Isabela trouxe de volta toda a complexidade emocional que tentava manter sob controle. Como médico, tinha boas notícias para dar. Ambas haviam sobrevivido. Como ex-marido, não fazia ideia de como enfrentar aquela conversa. Como ela está? Perguntou, ainda sem tirar os olhos da incubadora. Fisicamente bem. A cirurgia foi um sucesso. Não há sinais de complicações. Emocionalmente. A enfermeira fez uma pausa significativa. Ela está muito assustada. Quer saber se o bebê vai sobreviver? Miguel finalmente se virou para encará-la. E vai? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. A enfermeira, uma mulher experiente de cabelos grisalhos chamada Dona Carmen, o estudou com aqueles olhos sábios que haviam visto milhares de situações como essa. As próximas 72 horas serão críticas, respondeu com honestidade. Ela nasceu prematura e passou por muito estresse no parto. Mas é uma lutadora. Eu posso ver isso. Tem a força da mãe.
Miguel assentiu lentamente, absorvendo a informação. 72 horas. 3 dias que determinariam se a filha de Isabela teria uma chance real de crescer e se desenvolver normalmente. Eu vou falar com ela, disse, começando a se afastar da incubadora. Doutor, Dona Carmen o chamou novamente. Posso dar uma sugestão? Como alguém que já viu muitas famílias passarem por isso? Miguel parou e esperou. Seja honesto, mas seja gentil. Ela precisa saber a verdade, mas também precisa manter a esperança. E ela hesitou por um momento. Talvez seja melhor deixar o passado de vocês de lado por enquanto. Ela é uma mãe desesperada primeiro e sua ex-esposa depois. As palavras atingiram Miguel como uma bofetada de realidade. Dona Carmen tinha razão. Qualquer que fossem os problemas não resolvidos entre ele e Isabela, agora havia uma criança envolvida, uma pequena vida que precisava de todos os cuidados e atenção possíveis. O caminho até a sala de recuperação pareceu interminável. Miguel havia percorrido aqueles corredores milhares de vezes ao longo de sua carreira, mas nunca com o coração batendo tão descompassado, nunca com as palmas das mãos suando dentro das luvas, nunca com a sensação de que cada passo o levava para um confronto com seu próprio passado. Quando empurrou a porta do quarto, encontrou Isabela acordada, mas ainda sonolenta pelos efeitos da anestesia. Ela estava deitada de lado, uma mão apoiada sobre o curativo da cesariana, olhando pela janela, onde a aurora começava a pintar o céu de tons alaranjados. Ao ouvi-lo entrar, virou-se lentamente, e Miguel sentiu o impacto total daqueles olhos castanhos que conhecia tão bem. "Meu bebê", foram as primeiras palavras que ela conseguiu dizer, e a voz saiu rouca e desesperada. "Miguel, meu bebê está bem?" Ele se aproximou da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que ela pudesse ler sua expressão. Por um momento, ficou apenas observando o rosto dela, mais magro do que se lembrava, com olheiras profundas que falavam de noites mal dormidas e preocupações constantes. Mas ainda era o rosto mais bonito que já havia visto. "Ela está viva", disse simplesmente, e viu alívio e terror se misturarem nos olhos de Isabela. "É uma menina, pequena, mas forte." "Ela..." Isabela tentou se sentar na cama, fazendo uma careta de dor. "Uma menina..." Miguel assentiu, e pela primeira vez em anos, permitiu que um sorriso genuíno aparecesse em seu rosto. Uma menina linda, com um temperamento que claramente herdou da mãe. Por um instante, a tensão entre eles diminuiu. Isabela sorriu através das lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto, e Miguel sentiu algo se mover em seu peito. Uma emoção que havia tentado enterrar há muito tempo. "Posso vê-la?" perguntou Isabela, tentando novamente se levantar. "Ainda não", Miguel disse gentilmente, se aproximando mais para ajudá-la a se acomodar melhor na cama. Quando suas mãos tocaram os ombros dela para ajudá-la a deitar novamente, ambos sentiram a eletricidade do contato. "Você acabou de sair da cirurgia, precisa descansar um pouco mais." "Miguel", ela disse seu nome como se estivesse testando como soava em sua voz. "Obrigada por salvar minha filha." A correção não passou despercebida por ele. "Nossa filha", ela havia começado a dizer, mas se corrigiu para "minha filha." Miguel sentiu uma pontada de dor no peito, ao perceber como ela estava consciente da distância que existia entre eles. "Isa", ele usou o apelido antigo sem pensar, e viu os olhos dela se arregalarem ligeiramente. "Preciso ser honesto com você sobre a situação." O sorriso desapareceu do rosto de Isabela, e ela se preparou para ouvir más notícias. "Ela nasceu muito prematura. Os pulmões ainda não estão completamente desenvolvidos, então ela precisa de ajuda para respirar. Ela está em uma incubadora na UTI neonatal,
conectada a vários equipamentos. Isabela fechou os olhos com força e Miguel viu suas mãos se crisparem nos lençóis. Ela vai... ela vai sobreviver? A pergunta saiu quase como um sussurro. Miguel se aproximou ainda mais e, pela primeira vez desde que haviam se divorciado, pegou a mão dela entre as suas. A pele estava fria e ligeiramente trêmula, mas ainda era a mesma mão que ele havia segurado em caminhadas pelo parque, a mesma que havia entrelaçado com a sua no altar da igreja quando se casaram. Eu não sei, disse com absoluta honestidade. As próximas 72 horas serão críticas, mas ela já passou pelo pior. Ela conseguiu nascer, conseguiu respirar sozinha por alguns minutos. Isso são sinais muito bons. Isabela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Me promete uma coisa? O que for. Se algo acontecer com ela, se ela não conseguir, eu quero que você me conte a verdade. Não me proteja da dor. Eu prefiro saber. Miguel apertou a mão dela com mais força. Eu prometo, mas também prometo que vou fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para garantir que ela tenha todas as chances possíveis. Ela vai ter os melhores especialistas, os melhores equipamentos, o melhor de tudo. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que aconteceu entre nós, por que se importa? Miguel sentiu que havia chegado o momento da verdade. Ele podia mentir. Podia dizer que era apenas profissionalismo médico, que qualquer paciente receberia o mesmo tratamento. Mas olhando nos olhos de Isabela, vendo a vulnerabilidade e o medo ali refletidos, ele soube que só havia uma resposta possível. Por que? Começou, sua voz ficando mais rouca a cada palavra. Porque nunca parei de me importar com você. Porque por 2 anos tentei me convencer de que conseguia viver sem você e falhei miseravelmente. E porque... Ele fez uma pausa, reunindo coragem para dizer as palavras que havia guardado por tanto tempo. Porque aquela criança na incubadora é filha da mulher que eu amo. E isso a torna a coisa mais importante do mundo para mim. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos monitores e pelo barulho distante do hospital, despertando para mais um dia. Isabela o estudou por um longo momento, procurando sinais de falsidade ou manipulação em suas palavras. Mas tudo o que encontrou foi a sinceridade crua de um homem que havia finalmente baixado todas as suas defesas. Miguel, ela sussurrou. E ele pôde ouvir anos de mágoa e saudade concentrados naquelas 2 sílabas. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Dona Carmen entrou, carregando uma fotografia Polaroid. Desculpem interromper, disse com um sorriso caloroso, mas achei que a mamãe gostaria de ver isso. Ela estendeu a foto para Isabela, que a pegou com mãos trêmulas. Era uma imagem da bebê na incubadora, minúscula, mas visivelmente respirando, os olhos fechados, mas o rosto sereno. Ela está descansando agora, explicou Dona Carmen. E olhem só, ela tem os mesmos cabelos escuros da mãe. Isabela segurou a foto contra o peito e começou a chorar. Não lágrimas de desespero, mas de um amor tão intenso que parecia transbordar de cada poro de seu corpo. Naquele choro frágil, renasceu também o meu coração, Miguel pensou, observando a cena. Qual vai ser o nome dela? Perguntou Dona Carmen. Isabela olhou para Miguel e por um momento foi como se os anos de separação e mágoa simplesmente evaporassem. Eles estavam unidos naquele momento por algo muito maior que seu passado, pelo amor incondicional, por uma pequena vida que havia chegado ao mundo contra todas as probabilidades. Helena, Isabela disse suavemente. Seu nome é Helena, significa luz brilhante. Miguel sentiu lágrimas picar em seus olhos. Era um nome perfeito, bonito, forte, cheio de esperança. Como a mãe,
Como a própria situação, que por mais assustadora que fosse, havia trazido luz de volta para sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Helena, repetiu, testando o nome em sua própria voz. Helena Santos. Helena Santos Santana. Isabela o corrigiu gentilmente e Miguel sentiu seu coração quase parar. Naquela UTI neonatal, cercados pelo cheiro de antisséptico e pelo som constante dos equipamentos médicos, algo fundamental mudou entre eles. Não era uma reconciliação. Ainda havia muito a ser conversado, muito a ser perdoado e compreendido. Mas era o reconhecimento de que, independente do passado, eles agora estavam conectados para sempre por uma pequena guerreira chamada Helena, que lutava bravamente por sua vida a poucos metros de distância. E pela primeira vez em 2 anos, Miguel permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido entre ele e Isabela. Que talvez aquela pequena luz, chamada Helena, pudesse iluminar o caminho de volta um para o outro. O despertar foi gradual, como emergir de um lago profundo e escuro. Isabela sentiu primeiro o cheiro. Aquele aroma inconfundível de hospital que misturava desinfetante, ar-condicionado gelado e algo vagamente medicinal que grudava no fundo da garganta. Depois vieram as sensações. O tecido áspero do avental hospitalar contra sua pele, a rigidez do colchão ortopédico e uma dor surda no abdômen que a lembrou imediatamente de onde estava e por quê. Helena. O nome da filha atravessou sua mente como um raio, trazendo de volta todas as memórias das últimas horas. A corrida desesperada para o hospital, o sangramento que não parava, a cirurgia de emergência e Miguel, o homem que havia jurado nunca mais ver na vida, havia segurado literalmente sua vida e a de Helena entre as mãos. Isabela abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes para se ajustar à luz suave que filtrava pelas cortinas bege do quarto particular. Era tarde da manhã, pelo que podia deduzir pela qualidade dourada da luminosidade. Suas pálpebras ainda estavam pesadas pelos restos da anestesia, mas sua mente estava surpreendentemente clara. Ao virar a cabeça para o lado, encontrou uma cadeira de plástico azul posicionada próxima à cama. Sobre ela, dobrado com cuidado, estava um blazer masculino de cor cinza escuro que ela reconheceu imediatamente. O blazer de Miguel. Aquele mesmo que ele usava em ocasiões especiais durante o casamento, que sempre cheirava a seu perfume amadeirado, misturado com o amaciante que ele insistia em usar nas roupas sociais. Isso significava que ele havia passado a noite ali, cuidando dela enquanto dormia. A ideia fez seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com os medicamentos que corriam por suas veias. "Bom dia, querida." A voz suave de uma enfermeira a fez se virar para o outro lado. Era uma mulher jovem, de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto, que entrou no quarto carregando uma bandeja com remédios e um copo de água. "Como você está se sentindo?" "Cansada", Isabela respondeu com a voz rouca. "E preocupada. Minha filha, Helena, como ela está?" A enfermeira verificou os aparelhos ao lado da cama antes de responder, seu rosto mantendo uma expressão profissional, mas gentil. "Estável. Passou a noite bem, sem intercorrências. O doutor Santana pediu para te dizer que os próximos exames serão feitos daqui a pouco, mas os sinais vitais dela estão dentro do esperado para a situação." Isabela fechou os olhos e sentiu um alívio tão intenso que chegou a tontear. Helena estava lutando. Sua pequena guerreira estava se agarrando à vida com toda a força que seu corpinho minúsculo conseguia reunir. Onde está o doutor Santana?" A pergunta saiu mais hesitante do que ela pretendia e notou o pequeno sorriso que apareceu nos lábios da enfermeira.
Ele saiu há umas 2 horas para tomar banho e trocar de roupa. Passou a noite toda aqui, alternando entre seu quarto e a UTI neonatal. Não sei se já voltou. 2 horas. Ele havia ficado a noite toda cuidando delas. Isabela sentiu uma mistura confusa de emoções se agitando em seu peito. Gratidão, confusão, uma pontada de esperança que tentava suprimir, e por baixo de tudo, aquela dor familiar que carregava há 2 anos como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Posso ver minha filha hoje? Perguntou, tentando se sentar melhor na cama. O médico precisa liberar primeiro, mas acredito que sim. Talvez à tarde, quando você estiver um pouco mais recuperada da cirurgia. A enfermeira ajudou a ajustar os travesseiros atrás das costas de Isabela. Agora preciso que você tome estes medicamentos e tente comer alguma coisa. Seu corpo precisa se recuperar para produzir leite para o bebê. Leite para o bebê. A realidade de que ela era mãe, de que tinha uma filha dependendo dela, ainda parecia surreal. Durante meses havia sonhado com esse momento, imaginado como seria segurar Helena nos braços pela primeira vez, mas nunca havia imaginado que seria assim, com sua filha lutando pela vida em uma incubadora, cercada de tubos e máquinas. Depois que a enfermeira saiu, Isabela ficou sozinha com seus pensamentos. O quarto estava silencioso, exceto pelo som baixo da televisão que alguém havia deixado ligada em um canal de notícias. Ela pegou o controle remoto e desligou, preferindo o silêncio para processar tudo o que havia acontecido. Foi então que ouviu passos familiares no corredor. Passos que conhecia melhor que os próprios. A passada longa e decidida de Miguel. O pequeno arrastar do pé direito que ele fazia quando estava cansado, o ritmo ligeiramente mais rápido que adotava quando estava ansioso. Isabela prendeu a respiração, sem saber exatamente o que sentia sobre vê-lo novamente à luz do dia, sem a urgência médica da noite anterior para servir de barreira entre eles. A porta se abriu devagar e Miguel apareceu na entrada. Ele havia trocado de roupa. Agora vestia uma camisa social branca e calça jeans escura, uma combinação mais casual do que ela estava acostumada a vê-lo usar no hospital. Os cabelos ainda estavam ligeiramente úmidos do banho recente e ela pôde sentir o cheiro de seu shampoo mesmo a alguns metros de distância. "Oi", ele disse simplesmente, e a palavra carregou o peso de 2 anos de separação. "Oi", ela respondeu, igualmente sem jeito. Por um momento ficaram apenas se olhando. Isabela estudou o rosto dele, procurando mudanças, diferenças que pudessem ter surgido no tempo em que estiveram separados. Ele estava um pouco mais magro. Isso ela notou. Havia novas linhas ao redor dos olhos, linhas de cansaço, talvez de preocupação, mas ainda era o mesmo Miguel que havia se apaixonado anos atrás. Ainda tinha aqueles olhos verdes que pareciam ler seus pensamentos. "Como você está?", ele perguntou, se aproximando da cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal e pudesse se quebrar a qualquer momento. "Melhor", confusa, mas melhor. Isabela indicou a cadeira com um gesto da cabeça. "Você ficou aqui a noite toda?" Miguel pareceu surpreso que ela tivesse notado. Sim, queria ter certeza de que você estava bem. E Helena também." "Helena", ela repetiu o nome da filha, testando como soava em sua própria voz na luz do dia. "Obrigada. Por tudo. Por salvar nossas vidas." "Não precisa agradecer." Miguel se sentou na cadeira, mas manteve uma distância respeitosa. Qualquer médico teria feito a mesma coisa. "Não", Isabela disse com firmeza. "Qualquer médico não teria passado a noite toda aqui. Qualquer médico não teria..." Ela hesitou, lembrando das palavras que ele havia dito na noite anterior. Não teria se importado da mesma forma. O silêncio que se instalou entre eles era carregado de tudo que não estava sendo dito. Havia tanto para conversar, tanto para explicar,
tanto para perdoar ou tentar compreender. Mas havia também uma criança que precisava deles, uma situação que transcendia qualquer mágoa ou ressentimento do passado. Miguel! Isabela começou, mas parou quando viu a expressão no rosto dele mudar. Isa, sobre o que eu disse ontem à noite... Ele começou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que ela conhecia bem. Eu não queria te pressionar ou fazer você se sentir obrigada a... Você falou sério? A pergunta o interrompeu. Quando disse que nunca parou de se importar comigo. Miguel a olhou diretamente nos olhos e ela viu a vulnerabilidade nua e crua estampada ali. Cada palavra, ele disse baixinho, cada maldita palavra. Isabela sentiu lágrimas começarem a se formar. Eu devia odiá-lo, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Depois de tudo que passou, depois de como você simplesmente desistiu de nós. Eu devia odiá-lo, mas tudo o que sinto é gratidão. Isa... Não, ela levantou uma mão para silenciá-lo. Deixa eu falar. Por 2 anos eu carreguei essa raiva, essa sensação de que não fui suficiente para você lutar por mim, por nós. E ontem à noite, quando te vi naquela sala de cirurgia, meu primeiro pensamento não foi raiva ou ressentimento. Foi alívio, porque eu sabia que você não deixaria nada acontecer comigo ou com Helena. Miguel se inclinou para a frente na cadeira e Isabela percebeu que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei você ir, ele disse, sua voz carregada de uma dor que ela reconheceu porque havia sentido a mesma. Eu estava com medo, medo de não ser o marido que você merecia, medo de não conseguir equilibrar a carreira com a família que você queria. Então eu escolhi a saída mais covarde, convenci a mim mesmo de que você seria mais feliz sem mim. E foi isso que você descobriu? Que eu seria mais feliz sem você? Havia uma pitada de amargura na voz de Isabela, mas também curiosidade genuína. Miguel riu, mas não havia humor no som. Descobri que eu sou um idiota. Descobri que minha carreira, todo o sucesso profissional, não significam nada se eu não tenho você para compartilhar. Descobri que passei 2 anos vivendo no piloto automático, apenas existindo ao invés de realmente viver. Eu devia odiá-lo, mas tudo o que sentia era gratidão. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela observava o homem que havia sido seu marido, seu melhor amigo, seu maior amor e sua maior decepção. Ali, naquele quarto de hospital, com sua filha lutando pela vida a poucos metros de distância, Isabela se deu conta de algo fundamental. O ódio era um luxo que ela não podia se permitir. Não agora, quando Helena precisava de todos os dois. Miguel, ela disse finalmente, eu não sei o que isso significa. Para nós, quero dizer, não sei se posso confiar em você novamente. Se posso acreditar que desta vez será diferente. Eu sei, ele respondeu. Eu não espero que você confie em mim imediatamente. Mas eu imploro por uma chance de provar que eu mudei, que aprendi com meus erros. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de Helena também. Quando os abriu novamente, encontrou Miguel a observando com uma expressão de esperança misturada com terror, como um homem que havia apostado tudo em uma única jogada e agora aguardava o resultado. Uma chance, ela disse baixinho, mas não por nós, por Helena. Ela merece ter um pai presente, merece ter uma família unida lutando por ela. O alívio que passou pelo rosto de Miguel foi tão intenso que Isabela quase conseguiu sentir fisicamente. Obrigado, ele sussurrou. Eu prometo que não vou decepcionar vocês novamente. Não me prometa, Isabela disse, estendendo a mão em sua direção. Me prove. Miguel pegou sua mão
E pela primeira vez em 2 anos, o toque não trouxe apenas dor ou saudade. Trouxe também esperança. A tarde chegou, trazendo consigo uma chuva fina, que tamborilava suavemente contra as janelas do hospital. Isabela havia conseguido finalmente ver Helena, um momento que ficaria gravado em sua memória para sempre. A filha era ainda menor do que havia imaginado, mas seus pequenos punhos cerrados e a determinação visível em cada respiração falavam de uma força interior que a deixou simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. Agora, de volta ao quarto, ela observava Miguel organizar alguns papéis médicos na mesa ao lado da cama. Ele havia assumido pessoalmente o acompanhamento do caso de Helena, coordenando com os especialistas em neonatologia, garantindo que ela recebesse a melhor assistência possível. Era tocante ver sua dedicação, mas também confuso para o coração de Isabela, que ainda tentava processar a presença constante dele em suas vidas. Miguel, ela disse, quebrando o silêncio contemplativo que havia se instalado entre eles. Preciso perguntar uma coisa. Ele levantou os olhos dos documentos e ela pôde ver a tensão imediata que tomou conta de sua expressão. Como se ele soubesse que chegara a hora das perguntas difíceis, das conversas que haviam evitado por 2 anos. Por que você realmente pediu o divórcio? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas não havia mais tempo para rodeios. E não me diga que foi porque não me amava mais. Eu sei que não foi isso. Miguel colocou os papéis de lado e se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. Por um longo momento, ele apenas olhou para as próprias mãos, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que guardara por tempo demais. Porque eu estava com medo, disse finalmente, sua voz baixa e carregada de uma honestidade crua. Medo de não conseguir ser o homem que você precisava. Explica isso melhor, Isabela pediu, se ajeitando melhor na cama para encará-lo completamente. Miguel suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que ela reconheceu como seu reflexo quando estava nervoso. Lembra da proposta que recebi do Hospital Albert Einstein, a oportunidade de liderar o novo departamento de cirurgia cardíaca? Isabela assentiu. Como poderia esquecer? Havia sido o sonho profissional de Miguel, a chance de estabelecer um programa pioneiro no país, de fazer história na medicina brasileira. Você estava tão animado, ela murmurou. E eu estava animada por você. Eu sei. E era isso que me aterrorizava. Miguel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você estava disposta a abrir mão dos seus próprios sonhos para me apoiar. Estava pronta para adiar a maternidade, para mudar toda a nossa vida, só para que eu pudesse perseguir minha ambição. Porque eu te amava, Isabela disse simplesmente. Porque era isso que casais fazem, se apoiam mutuamente. Mas não deveria ter sido assim. A voz de Miguel saiu mais alta do que ele pretendia, carregada de frustração consigo mesmo. Eu deveria ter encontrado um jeito de equilibrar tudo. Deveria ter lutado por uma solução que funcionasse para nós dois. Ao invés disso, eu simplesmente desisti. Isabela sentiu lágrimas começarem a se formar, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de compreensão, de alívio por finalmente entender o que havia destruído o casamento deles. Você teve medo de me decepcionar, ela disse, e não era uma pergunta. Eu tive medo de acordar um dia e ver ressentimento nos seus olhos, Miguel confessou. Medo de que você percebesse que havia sacrificado seus sonhos por um homem que não conseguia dar a você o que realmente queria. Uma família, filhos, estabilidade emocional. Então você decidiu me decepcionar primeiro, Isabela observou, e havia uma mistura de dor e compreensão em sua voz. Antes que eu tivesse a chance de fazer isso com você. Miguel a encarou e ela pôde ver lágrimas se formando naqueles olhos verdes que conhecia tão bem.
Foi a coisa mais covarde que já fiz na vida, ele admitiu. Eu convenci a mim mesmo de que estava te libertando, de que você seria mais feliz sem mim te segurando. Mas, na verdade, eu estava apenas protegendo meu próprio coração da possibilidade de te perder aos poucos. E acabou me perdendo de uma vez, Isabela completou, sua voz quase um sussurro. Acabei perdendo de uma vez, ele repetiu, e o peso daquelas palavras pareceu esmagar qualquer defesa que ainda mantinha. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não estava carregado de tensão ou mal-estar, mas de uma compreensão mútua que havia sido impossível alcançar 2 anos atrás. Eles finalmente estavam conversando de verdade, sem as barreiras do orgulho ferido ou da raiva não processada. Miguel, Isabela disse suavemente, você sabia que eu engravidei? A pergunta o atingiu como um raio. Ele se endireitou na cadeira, os olhos se arregalando. O quê? Quando? 2 meses depois do divórcio. Isabela olhou pela janela, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Foi uma surpresa. Eu estava tentando reconstruir minha vida, começando terapia, procurando um novo apartamento. E, de repente, descobri que estava grávida. Miguel parecia ter parado de respirar. Por que você não me contou? Isabela se virou para encará-lo novamente. Porque você havia deixado muito claro que não queria uma família comigo. Porque você havia escolhido sua carreira ao invés de nosso casamento. Eu não ia usar um bebê para tentar te trazer de volta. Meu Deus, Isa! A voz dele saiu rouca, carregada de emoções que ele mal conseguia controlar. Você passou por essa gravidez inteira sozinha? Não completamente sozinha. Tive o apoio de algumas amigas, da minha mãe, quando ela podia vir me visitar. Mas sim, basicamente sozinha. Ela fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Houve momentos em que pensei em te procurar, especialmente quando descobri que era uma menina. Mas sempre me lembrava de como você saiu de casa naquele dia, de como disse que eu estava sendo irracionalmente romântica por querer filhos. Miguel fechou os olhos com força, como se as palavras fossem golpes físicos. Eu nunca disse isso. Não com essas palavras exatas, Isabela concordou. Mas foi o que eu entendi, que meus sonhos de família eram inconvenientes, imaturos. Eu sou um idiota, Miguel murmurou, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Um idiota orgulhoso e covarde que jogou fora a melhor coisa que já teve na vida. Você não jogou fora, Isabela disse, surpreendendo a ambos com a gentileza em sua voz. Você estava assustado, e eu também estava, para ser honesta. A ideia de formar uma família, de ter a responsabilidade de criar uma criança, é aterrorizante mesmo. Mas nós poderíamos ter enfrentado isso juntos, Miguel disse, se levantando da cadeira e começando a andar pelo quarto pequeno. Poderíamos ter encontrado um jeito. Poderíamos, Isabela concordou, mas não encontramos. E agora estamos aqui, 2 anos depois, com nossa filha lutando pela vida em uma incubadora. Miguel parou de andar e a encarou. Nossa filha! Isabela percebeu o que havia dito e sentiu o coração acelerar. Eu não sei por que disse isso. Disse porque é verdade. Miguel se aproximou da cama novamente. Helena é nossa filha, biologicamente minha ou não. Ela é nossa filha. Se você me deixar, se você me der essa chance, eu quero ser o pai que ela merece. O pai que eu deveria ter sido desde o início. Miguel, eu deixei você ir, ele interrompeu, sua voz carregada de uma determinação que ela não havia ouvido em anos. Mas meu coração nunca te deixou partir. E agora eu tenho uma segunda chance de fazer as coisas direito, de ser o homem que vocês duas merecem. Isabela olhou para ele, realmente olhou,
e viu não apenas o homem que havia se apaixonado anos atrás, mas uma versão amadurecida, humilde, que havia aprendido com os próprios erros. Havia dor em seus olhos, sim, mas também havia esperança. E pela primeira vez em 2 anos, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Uma segunda chance. Ela repetiu as palavras que ele havia usado. Mas desta vez fazemos isso direito. Desta vez conversamos sobre tudo, sem fugir das conversas difíceis, sem tomar decisões unilaterais. Desta vez, Miguel prometeu, pegando novamente sua mão, desta vez eu luto por nós. Era 3 da manhã quando Isabela acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor física, os pontos da cesariana estavam cicatrizando bem. Era algo mais profundo, mais primitivo. O instinto materno que a conectava invisível, mas inexoravelmente à filha, que estava a alguns andares de distância, lutando por cada respiração. Ela se levantou da cama com cuidado, ignorando o desconforto no abdômen, e caminhou até a janela do quarto. Lá embaixo, a cidade dormia sob um manto de luzes amareladas, mas o hospital nunca descansava realmente. Sempre havia vidas sendo salvas, famílias sendo criadas ou desfeitas, milagres e tragédias acontecendo simultaneamente entre aquelas paredes brancas. Foi quando ouviu passos no corredor, passos que reconheceria em qualquer lugar. A porta se abriu silenciosamente, e Miguel apareceu carregando 2 copos de café e uma expressão de quem não havia dormido. Ele parou ao vê-la em pé, uma preocupação imediata tomando conta de seu rosto. Isa, você deveria estar descansando. São 3 da manhã. Não conseguia dormir, ela respondeu, aceitando um dos copos que ele ofereceu. O café estava forte e quente, exatamente como ela precisava. E você, o que está fazendo acordado? Miguel se aproximou da janela, ficando ao lado dela. No reflexo do vidro, Isabela podia ver ambos. 2 adultos exaustos, unidos por uma criança que mal conheciam, mas que já amavam incondicionalmente. Vim da UTI neonatal, ele disse simplesmente. Helena teve uma pequena queda na saturação há umas 2 horas. Nada grave, mas eu queria acompanhar pessoalmente. O coração de Isabela disparou. Ela está bem agora? Está. Foi só um ajuste no ventilador. Essas oscilações são normais em bebês prematuros. Miguel se virou para encará-la. Mas eu não conseguiria dormir sem ter certeza de que ela estava estável. Havia algo na forma como ele disse ela que tocou Isabela profundamente. Não o bebê ou sua filha, Helena. Como se ela já fosse uma pessoa real para ele, não apenas uma criança que ele estava tratando profissionalmente. Miguel, ela disse suavemente, você não precisa fazer isso. Assumir toda essa responsabilidade. Helena não é minha filha biológica, ele completou. Isso importa para você. A pergunta a pegou desprevenida. Isabela estudou o rosto dele, procurando sinais de obrigação ou piedade, mas encontrou apenas sinceridade. Não sei, ela admitiu. Nunca pensei sobre isso dessa forma. Então deixa eu te explicar como eu vejo. Miguel colocou seu copo na mesa e se virou completamente para ela. Helena pode não ter meu DNA, mas ela é filha da mulher que eu amo. Ela foi gerada do seu amor, do seu desejo de ser mãe, da sua coragem de criar uma vida mesmo estando sozinha. Isso a torna mais minha filha do que qualquer ligação genética poderia fazer. Isabela sentiu lágrimas começarem a se formar. Você realmente sente isso? Sinto. E mais do que isso, ela precisa de um pai. E eu preciso ser o homem que deveria ter sido para vocês desde o início. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo o peso daquelas palavras. Lá fora, uma ambulância chegou com sirenes ligadas, lembrando-os de que outras famílias estavam passando por suas próprias crises naquela noite. Quer vê-la?
Miguel perguntou de repente. Sei que é muito tarde, mas os médicos fazem exceções para os pais em casos como o dela. Os pais. Ele havia dito os pais, naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Posso mesmo? A essa hora? Você é a mãe dela. E eu sou... bem, eu sou o médico responsável. Ele sorriu timidamente. Acho que conseguimos quebrar algumas regras. 15 minutos depois, eles caminhavam pelos corredores silenciosos do hospital em direção à UTI neonatal. Isabela estava em uma cadeira de rodas, insistência de Miguel, e sentia uma mistura de ansiedade e antecipação crescendo a cada metro percorrido. A UTI neonatal à noite tinha uma atmosfera quase sagrada. As luzes estavam dimmer, os sons mais suaves, como se o próprio ambiente reconhecesse que ali aconteciam os primeiros e mais cruciais momentos de vidas que acabavam de começar. Ela está ali, Miguel sussurrou, parando a cadeira de rodas em frente a uma das incubadoras. Isabela olhou através do acrílico transparente e sentiu seu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. Helena estava acordada. Seus olhinhos pequenos e escuros estavam abertos, olhando ao redor com uma curiosidade que parecia impossível para alguém tão pequena. Oi, meu amor, Isabela sussurrou, colocando a mão na superfície da incubadora. Mamãe está aqui. Para sua surpresa absoluta, Helena virou ligeiramente a cabeça em direção à sua voz. Era um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas estava lá. Ela te reconheceu, Miguel disse, sua voz carregada de admiração. Bebês prematuros geralmente ainda não respondem a estímulos externos assim. Ela é especial, Isabela murmurou, sem tirar os olhos da filha. É, Miguel concordou, e quando Isabela olhou para ele, viu que ele também estava observando Helena com uma expressão de puro encantamento. Ela é muito especial. Miguel se aproximou da incubadora e, para a surpresa de Isabela, começou a falar com Helena em voz baixa. Oi, princesa, eu sou um amigo da sua mamãe. E eu prometo para você que vou cuidar muito bem de vocês duas, tá bom? Helena moveu um dos bracinhos e Miguel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Isabela via nele desde que se reencontraram. Acho que ela gostou de você, Isabela comentou, sentindo algo se deslocar em seu peito. Espero que sim, porque eu já estou completamente apaixonado por ela. Eles passaram a próxima hora apenas observando Helena, conversando baixinho sobre pequenas coisas que notavam. A forma como ela mexia os dedinhos, como seus olhos pareciam seguir suas vozes, como ela parecia mais tranquila quando eles estavam ali. Sabe o que mais me impressiona? Miguel disse enquanto voltavam para o quarto de Isabela. Como você conseguiu passar por essa gravidez toda sozinha? A coragem que isso deve ter exigido. Não foi coragem, Isabela respondeu. Foi amor. Desde o momento que descobri que estava grávida, eu sabia que faria qualquer coisa por ela. Qualquer sacrifício valeria a pena. É exatamente isso que eu sinto agora, Miguel disse, parando a cadeira de rodas e se ajoelhando ao lado dela para ficarem na mesma altura. Qualquer coisa por vocês duas. Qualquer sacrifício. Isabela o estudou por um longo momento. Ali, na luz suave do corredor do hospital, ela conseguiu ver além do homem que havia a magoado. Viu o homem que havia passado a noite toda cuidando de uma criança que não era biologicamente sua. Viu o homem que falava com Helena como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Viu o pai que Helena merecia ter. Miguel, ela disse suavemente, eu acredito em você. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de duas vidas, a dela e a de Helena, sendo colocadas em suas mãos. Ele não era só meu herói, ela pensou, olhando para o homem que havia salvado sua filha e que agora prometia ser o pai que Helena precisava. Era o pai que meu filho precisava. E pela primeira vez desde que Helena nascera, Isabela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez,
elas não estivessem mais sozinhas no mundo. Que talvez houvesse esperança de que se tornassem uma família de verdade. Não pelos laços de sangue, mas pelos laços muito mais fortes do amor e da escolha consciente de estarem juntos. Helena havia se tornado o elo que os conectava novamente, mas de uma forma completamente nova. Não como o casal que foram no passado, mas como os pais que poderiam se tornar no futuro. 3 semanas depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da UTI neonatal com uma luminosidade dourada que parecia carregar a promessa de dias melhores. Isabela estava sentada ao lado da incubadora de Helena, que havia crescido visivelmente e agora pesava 2,3 kg. Um marco que toda a equipe médica comemorou como uma vitória significativa. Bom dia, minha princesa, Isabela sussurrou, observando a filha sugar vigorosamente a chupeta especial que finalmente havia conseguido usar. Hoje é um dia muito especial. Helena abriu os olhinhos, que haviam se tornado definitivamente castanhos como os da mãe, e pareceu olhar diretamente para ela. Nos últimos dias, essas interações haviam se tornado mais frequentes e intencionais, sinais claros de que o desenvolvimento neurológico estava progredindo bem. Ela está pronta. A voz de Miguel às suas costas a fez se virar. Ele entrou no quarto carregando uma cadeirinha de bebê nova e um cobertor rosa bordado à mão que havia comprado especialmente para esse dia. Pronta, Isabela respondeu, sentindo uma mistura de alegria e nervosismo. Após 3 semanas na UTI, Helena finalmente tinha condições de ir para casa. Seus pulmões estavam funcionando perfeitamente. Ela conseguia regular a própria temperatura corporal e havia ganhado peso suficiente para ser considerada fora de perigo. E você? Está pronta? Miguel perguntou, se aproximando dela. A pergunta tinha várias camadas. Isabela sabia que ele não estava se referindo apenas à alta hospitalar de Helena, mas também ao próximo passo que haviam decidido dar juntos. Durante essas 3 semanas, Miguel havia provado de todas as formas possíveis que suas palavras não eram vazias. Havia passado todos os dias no hospital, aprendendo a trocar fraldas, a dar mamadeira, a acalmar Helena quando ela chorava. Havia conversado com pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, criando um plano completo de cuidados. Mais importante, havia cuidado de Isabela com uma dedicação que ia muito além da culpa ou obrigação. Estou, ela respondeu, e pela primeira vez em semanas a palavra não carregou nenhuma hesitação. Dr. Santos, o neonatologista responsável por Helena, entrou no quarto com um sorriso no rosto e uma pasta nas mãos. Bom dia, pessoal. Vieram buscar nossa pequena guerreira? Estamos aqui para isso, Miguel respondeu, e Isabela notou como ele naturalmente disse estamos, incluindo-se na família sem hesitação. Bom, todos os exames finais estão perfeitos. Helena é oficialmente uma bebê saudável que simplesmente decidiu chegar um pouco mais cedo ao mundo. Dr. Santos entregou os papéis para Isabela. Vocês fizeram um trabalho excelente nesses cuidados intensivos. Não é comum ver pais tão dedicados. Isabela e Miguel trocaram um olhar. Durante as 3 semanas, ninguém no hospital havia questionado a natureza exata do relacionamento deles. Para todos os efeitos, eles eram os pais de Helena, uma família que estava enfrentando juntos os desafios de ter um bebê prematuro. Obrigada, doutor, Isabela disse, por tudo. O mérito é de vocês, e principalmente desta pequena aqui, que lutou como uma campeã. O processo de colocar Helena na cadeirinha foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Era a primeira vez que ela sairia do ambiente controlado do hospital. A primeira vez que estaria completamente sob os cuidados deles. Miguel ajustou os cintos com mãos cuidadosas, verificando 2 vezes se tudo estava seguro. Pronta para conhecer o mundo, princesa. Ele murmurou para Helena, que o olhou com aqueles olhos grandes e sérios.
No elevador descendo, Isabela observou Miguel segurando a cadeirinha com extremo cuidado, sussurrando coisas bobas para Helena, para mantê-la calma. 3 semanas atrás, se alguém lhe dissesse que estaria saindo do hospital com Miguel como uma família, ela teria achado impossível. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. Issa, Miguel disse quando saíram do hospital e caminharam em direção ao carro, um SUV que ele havia comprado na semana anterior, dizendo que precisavam de algo mais seguro para Helena. Tem certeza de que quer fazer isso? Morar juntos, quero dizer. Não precisamos acelerar as coisas se você não estiver completamente confortável. Eles haviam conversado sobre isso nos últimos dias. Miguel havia sugerido que seria mais prático e seguro para Helena se eles morassem juntos, pelo menos inicialmente. Ele havia encontrado uma casa espaçosa em um bairro tranquilo, com quintal e próxima a uma escola excelente, pensando já no futuro de Helena. Miguel? Isabela parou antes de entrar no carro. Nessas 3 semanas, eu te vi cuidar de Helena como se ela fosse sua filha biológica. Te vi pesquisar sobre desenvolvimento infantil até altas horas. Te vi conversar com ela quando você achava que ninguém estava ouvindo. Te vi chorar de alívio quando ela passou da marca dos 2 quilos. Miguel baixou os olhos, ligeiramente envergonhado por ter sido observado nesses momentos íntimos. Você se tornou o pai dela, Isabela continuou, e eu me apaixonei novamente. Não pelo homem que você era, mas pelo homem que você se tornou. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Isa, eu quero tentar, ela disse firmemente. Quero tentar ser uma família de verdade. Não porque Helena precisa de um pai, mas porque nós merecemos uma segunda chance. Porque o que temos agora é diferente e melhor do que tínhamos antes. Miguel se aproximou dela e, por um momento, ficaram apenas se olhando sobre a cadeirinha onde Helena dormia pacificamente. Eu te amo, ele disse simplesmente. Amo vocês duas mais do que imaginei ser possível. Eu também te amo, Isabela respondeu, e as palavras saíram facilmente, sem reservas. Amo o homem que você se tornou, amo o pai que você escolheu ser. O beijo que compartilharam foi suave e cheio de promessas. Não era o beijo desesperado de um casal se reencontrando, mas o beijo consciente de 2 pessoas que haviam escolhido construir algo novo juntas. Quando se separaram, Helena havia aberto os olhos e os observava com aquela seriedade peculiar dos recém-nascidos. Acho que ela aprova, Miguel sorriu. Melhor ela aprovar, Isabela riu, porque vai ter que aguentar nós 2 daqui para frente. Durante o trajeto para a nova casa, Isabela observou pela janela as ruas da cidade passarem. Em algum lugar ali atrás ficava sua vida anterior, o apartamento pequeno onde passou a gravidez sozinha, os medos, as incertezas, a solidão. À frente estava algo completamente novo. Uma casa, uma família, uma segunda chance que nenhum deles havia esperado receber. Naquela noite, não perdi meu bebê. Recuperei também o amor da minha vida. Ela pensou, observando Miguel cantar baixinho uma música infantil para Helena no banco de trás. Quando chegaram à casa nova, Miguel fez questão de carregar Helena até a porta, como se ela fosse uma noiva sendo carregada pela primeira vez. Era um gesto bobo e romântico que fez Isabela rir e chorar ao mesmo tempo. Bem-vindas ao lar, ele disse abrindo a porta. A casa estava decorada com cuidado. Móveis confortáveis, um quarto de bebê montado com todo carinho, fotografias da família que eles estavam se tornando espalhadas pelos cômodos. Era mais do que uma casa, era um lar construído sobre amor, perdão e segundas chances. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir em seu berço novo, Isabela e Miguel se sentaram no sofá da sala, observando o monitor do bebê que mostrava sua filha dormindo tranquilamente. Você acredita nisso? Isabela perguntou, aconchegando-se ao lado dele. No quê? Em nós?
Em tudo, em como chegamos aqui, em como algo tão assustador se transformou em algo tão bonito. Miguel a beijou na testa, e ela pôde sentir seu sorriso. Acredito que Helena nos ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar, ele disse. Que famílias podem ser formadas pelo coração, não apenas pelo sangue, e que segundas chances existem para quem tem coragem de lutar por elas. E ali, naquela sala aconchegante, com sua filha dormindo no quarto ao lado e o homem que amava ao seu lado, Isabela soube que havia encontrado seu final feliz. Não o final que havia planejado, mas o final que realmente merecia.